Boa noite. Eu vim aqui hoje para falar do melhor líder político que o Brasil já teve. E por que eu decidi falar do melhor líder político que o Brasil já teve? Eu vim falar do Lula. Dizem que só se conhece os amigos quando se precisa deles. E agora eu sei que o Lula precisa dos amigos. E eu quero defender o Lula e o governo Lula. O Lula é talvez a maior personalidade política do Brasil, quiçá maior personalidade desse país. E o que acontece depois, muito tempo depois, vai se escrever grandes livros sobre ele. Mas agora, no momento, a gente precisa dizer algumas coisas. O Lula não tem tido o apoio necessário para fazer um monte de reformas e pegou um governo destroçado do governo anterior. Ele tem somente 2 anos tentando reconstruir esse país que foi depauperado totalmente desde os 2 governos anteriores. E nós temos uma elite tacanha, uma elite terrível, uma elite que quer destruir, não quer saber de construir esse país. E dentre outras coisas que eu gostaria de falar é que de fato os alimentos estão muito caros, mas a gente tem que entrar nessa cruzada com o próprio governo para diminuir o valor dos alimentos, o preço dos alimentos. Tem muitos fatores que fazem com que os alimentos, principalmente os alimentos, fiquem caros. E a maioria desses fatores, entre a economia, é também por causa de decisões econômicas de pessoas que querem, de fato, boicotar o governo Lula. Eu vou só falar do ex-presidente do Banco Central, que manteve a taxa de juros alta, dizendo que era para conter a inflação, só que isso, em um momento que não precisava, por boicote ao governo, para fazer o boicote ao governo, ele fez com que se pressionasse o preço dos alimentos, porque qualquer investidor, qualquer industrial, qualquer um que lide com questão de economia, de investimento, etc., tem que considerar esses juros muito altos e embutir esses juros no valor de qualquer coisa que nós devemos comprar. É muito triste que por uma questão de ficar, é difícil entender o jogo político do país, se culpe principalmente o mandante principal. Mas o presidente do Banco Central, ele se tornou independente do governo federal e, como tal, ele pode gerir a taxa de juros independente da política do governo. E o presidente anterior a este presidente que está aí, ele fez isso só para boicotar o governo. E mesmo assim, o governo, ele, naquilo que dependeu do governo, a economia andou, teve baixa inflação, teve
muito emprego, em investimento na indústria, etc, etc. E a crise dos alimentos, ela tem a ver com N coisas, inclusive essa questão do Banco Central. O Banco Central também ele faz a taxa de juros no Brasil ser alta, porque a taxa de juros sendo alta, ela vai carrear os investimentos que os mais ricos principalmente fazem e que ganham com esses juros. Então, os mais ricos escorcham toda a população brasileira, principalmente os mais pobres, e com a taxa de juros altos, muitos rendimentos vão para eles. De forma que todo brasileiro precisa trabalhar praticamente 5 meses, ou um pouco mais, um pouco menos, para sustentar a dívida pública. Ou seja, de todo o orçamento da União, dos 100% do orçamento da União, 40% é para sustentar a dívida pública. O que isso significa? É para ir para o mercado, para os juros e para enriquecer os mais ricos. Então, essa dívida pública já foi paga várias vezes, isso sem dúvida. E nós precisamos esclarecer a população para que haja uma auditoria dessa dívida pública. Porque 40% de 100% do orçamento da União dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita casa, dá para investir em educação, em saúde, etc. Nós voltaremos a falar sobre isso. E o governo o Lula precisa do nosso apoio para pressionar esse Congresso, o Judiciário, ou seja o que for, para que a gente não fique refém desses mais ricos, porque eles não querem saber de nós, não estão nem aí. E aí fomentam grande mídia para pedir corte de gastos, mais ainda, mais corte de gastos, e fomentam essa mentalidade conservadora que existe, principalmente em vários grupos religiosos, para deixar o povo, nós, presos desses dogmas do neoliberalismo. A gente volta a falar sobre isso, eu vou voltar a falar sobre o presidente Lula.